O vídeo de hoje vai tratar sobre um assunto interessante, você já talvez tenha ouvido sobre isso. Existem mais de um tipo de tango. Existe o tango salão, existe o tango milongueiro, a gente também poderia dizer que existe o tango de pista. O que é isso? Como que eu entendo isso para eu não me perder no meio desses caminhos e de repente fazer uma coisa que não é nem uma coisa nem outra? Então, fique comigo até o fim, vamos entender um pouco melhor sobre esses nomes. O que é tango, salão, tango de pista, o tango milongueiro, para que a gente possa saber andar no meio de tudo isso. Vamos comigo. E eu gostaria de te convidar para conhecer o meu e-book. Eu acabo de lançar um e-book cujo tema é A Arquitetura Invisível do Tango. O objetivo é que você entenda melhor e com mais profundidade o que é o tango, para você poder direcionar todo o seu desenvolvimento para um caminho seguro, para um caminho onde você vai realmente encontrar aquilo que faz sentido no tango. Então, o tango vai fazer muito mais sentido para você depois que você ler o meu e-book. Então, o link para você conhecer o meu e-book e também os meus cursos está aqui na descrição desse vídeo. Clica nesse link, você vai ir para o site onde você vai encontrar o meu e-book. Para a gente entender um pouco essas nomenclaturas, tango salão, tango de pista, tango cenário, tango milongueiro, eu vou te levar para uma viagem no tempo. A primeira vez que eu estive em Buenos Aires foi em 1997. Eu já dançava tango, eu já dava aula de tango, mas eu não havia ido em Buenos Aires ainda. E faz praticamente 30 anos que eu fui a Buenos Aires pela primeira vez para dançar tango. Eu não fui como um turista, eu não fui somente como um dançarino. Eu queria realmente entender o que era o tango, conhecer a fundo aquilo do qual eu tratava. Eu já dava aulas de tango, eu queria entender melhor o que era aquilo e por isso eu fui à fonte. Conversei com muita gente, muitos milongueiros mais velhos, há 30 anos atrás, já dançavam tango há muitos anos. E essas pessoas compartilharam comigo a visão deles, os dançarinos locais daquela época, do que era o tango. Primeiro que não tinha nomenclaturas, aquilo que eles dançavam era tango. E o que era o tango? Era a dança que se dançava ali nas milongas, nos bailes de tango. Aquilo era o tango, não tinha tango salão, tango milongueiro, tango pista. Tinha sim o tango cenário, que era outra coisa, que era aquilo que se fazia nos shows. Mas aquilo ali se chamava tango. E o que era o tango? Era a dança onde você encontrava uma pessoa que você não conhecia e que você dançava com ela e tudo dava certo e era lindo e os dois brincavam e curtiam o baile ali, aquilo era o tango. E eu fui vivendo isso, tanto lá quanto aqui onde eu vivo. E com o passar dos anos, as coisas foram mudando um pouco. Porque muitas das pessoas que davam aulas de tango pelo mundo eram dançarinos de tango show. E com isso, assim, pelo mundo, talvez 80, 90% das pessoas faziam aulas com essas pessoas. E essas pessoas começaram a trazer esse tango que elas aprendiam para dentro das milongas. E aí começou até um certo conflito entre as pessoas que dançavam um tango já, aquela maneira consolidada de se dançar tango, que era simplesmente dançar, escutar música, abraçar o outro e caminhar e dançar, do que aquela forma que vinha do tango em cenário, mais elaborada, com giros, enrosques, voleios, sacadas, giros com lápis e todas essas coisas sofisticadas e complexas, que não existiam no tango dançado nas milongas. Nada disso existia. Isso pertencia ao ambiente do tango em cenário. Aí começou a ter uma necessidade de haver nomenclaturas. Nomenclaturas para entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. E aí surgiu o termo tango milongueiro, que foi destinado a classificar aquele tango que se dança nas milongas, que se chamava só tango, e só isso existia naquela época, para as pessoas entenderem que existia um outro tango que se dançava também nos bailes, que se chamava tango salão, que era derivado do tango em cenário. Porque no tango das milongas, aquele tango que passou a se chamar tango milongueiro, não existiam essas elaborações. Esses giros, essas sacadas, esses enrosques, esses lápis, isso era de outro mundo. Então, as pessoas que chegavam com essa nova proposta, elas tiveram que dar um novo nome a isso. E o nome foi tango salão. O engraçado da história é que isso não era o que se praticava nos salões.
era outra coisa, que estava chegando, chegando e muitas vezes não sendo aceita pelas pessoas que viviam o mundo das milongas de Buenos Aires, e havia uma certa estranheza. Parte do que era estranho para eles, daquele tango que estava chegando, era a complexidade da elaboração. Quando você chega num baile, um cavalheiro, por exemplo, com todos esses movimentos elaborados, e você encontra uma mulher que você não conhece, que não conhece aqueles passos, que você não treinou aqueles movimentos com ela, você não a conhece, você não sabe como ela dança, muitas vezes esse tango não é adequado. Outra coisa, o espaço muito reduzido das milongas. Você não consegue elaborar muita coisa complexa e que necessita de espaço. E aí surgiu tango salão, que também passou a se chamar tango de pista quando você tem os campeonatos mundiais de tango em Buenos Aires. Então, no campeonato mundial de tango em Buenos Aires, a categoria é tango de pista. Mas o que é o tango de pista? É o tango do baile? Não. É um tango derivado do tango em cenário, que agora é chamado tango salão ou tango de pista, que é um tango elaborado, cheio de figuras complexas, com às vezes abraço aberto e fechado, mesclando coisa que não acontecia nas milongas, nos bailes de Buenos Aires, com o tango das milongas, que era predominantemente feito em abraço fechado, com movimentações pequenas que não ocupavam espaço no salão, e com muita sensibilidade, com muito envolvimento. São coisas diferentes. Por isso que muitas pessoas que são defensoras desse tango do baile, do tango milongueiro, elas dizem que aquilo ali não é tango, aquilo do tango salão, do tango de pista. Porque para dançar aquilo você tem que ter um treinamento prévio. Em especial o casal, para que eles façam juntos aquelas figuras elaboradas, aquilo vai sair perfeito. Se você faz com a sua parceira e treina. Ao passo que o tango, que era o tango das milongas, era um tango de improvisação. Era um tango que qualquer pessoa que não conhecesse a outra pessoa, e às vezes de nacionalidades completamente diferentes, conseguiriam se entender dentro daquele abraço com clareza, porque nada era muito elaborado, e sim bastante profundo. Então agora eu acho que você consegue entender um pouco melhor. O tango que já existia desde sempre, que se chamava tango, e que era dançado nos bailes de Buenos Aires, ele passou a ser chamado tango milongueiro quando surgiram formas de se dançar que eram derivadas do tango show. Estavam chegando nas milongas essas novas formas de dançar. E aí criou-se essa nomenclatura toda. Tango milongueiro, que é aquela dança menos elaborada em termos de coreografia, mas mais profunda em termos de sentimento e musicalidade, de conexão. E tango salão e tango pista, que é mais elaborada e complexa em termos de movimentação e, consequentemente, menos profunda em termos de conexão, em termos de musicalidade, em termos de expressividade. Comente aqui na área de comentários o que você achou desse assunto, como você vê isso tudo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que dançam tango, que gostam de tango. Muito obrigado.